Abriu recentemente o prazo para os funcionários entregarem um relatório para progressão na carreira PAEP. Muita gente foi pega de surpresa. Que relatório é esse? Por acaso agora, para progredir na carreira, a gente tem que se inscrever? Esse é mais um Quentinhas da Unicamp e hoje a gente vai falar sobre a dita progressão na carreira que a reitoria está fazendo. Na proposta orçamentária para esse ano de 2019, foi prevista uma verba de R$ 9 milhões para a progressão na carreira. Essa verba ela deveria ser aplicada nos últimos 6 meses do ano, ou seja, durante o primeiro semestre haveria todo o processo de avaliação, critérios, decidir quem ganharia, e já em julho a gente começaria a receber o dinheiro. Pela segunda vez, a reitoria está aplicando um golpe e o dinheiro não vai vir esse ano. No melhor dos casos, o processo vai terminar em dezembro só e o dinheiro, se tudo der certo, vai ser pago só no ano que vem. Assim como ela fez já no ano passado, quando não colocou o dinheiro do IAC nos últimos 3 meses do ano. Só pagou em 2019 o dinheiro que deveria ter vindo em 2018. E mais uma vez, assim como no caso do IAC, é um processo feito às pressas, sem uma relação mais aprofundada com a carreira, com a avaliação institucional, que deveria ser feita pela unidade, conhecendo o trabalho dos funcionários, sabendo o que cada um fez e o que cada um não fez. De uma hora para outra, a reitoria tenta inventar um critério, um meio de distribuir esse recurso que foi aprovado. E se no ano passado era o IAC, que apesar de ser ruim, a gente criticou bastante isso aqui, era uma conta objetiva, era um número que você olhava e dizia e via lá se você vai receber ou não vai receber, dessa vez é um critério pior ainda. É quase uma carta branca para os que avaliam dizer quem merece e quem não merece. É um processo que vai se basear na avaliação dos relatórios que os funcionários vão entregar, explicando o que eles fizeram nos últimos 5 anos e dizendo mais ou menos como isso impactou a unidade, né? Cada mudança que teve na unidade vai ser reivindicada em 20 relatórios e essa comissão vai ter um abacaxi na mão que vai ser receber essa diversidade de relatórios e produzir uma única fila em ordem de quem merece mais e para quem merece menos essa progressão que está sendo disputada. Em termos da carreira em si, o que mudou também nessa proposta aí que o Marcelo aprovou é em relação aos níveis de progressão. Se antes a gente tinha vários níveis de progressão na horizontal e na vertical, sendo que a diferença entre eles era de 5%, agora os níveis estão mais enxutos. São no máximo 5 níveis, dependendo do segmento, e a progressão chega a ser de mais de 20% de alguns níveis. Isso significa que se antes eles envergonhadamente davam 5 referências para uma só pessoa e deixavam o resto chupando o dedo, agora eles vão dar uma referência que vai já garantir 20% ali de progressão para aqueles que eles querem progredir. E detalhe que ninguém pôde optar por essa carreira, né? Como o Marcelo apresentou isso como uma readequação da carreira PAEP, você não teve que escolher se preferia a tabelinha de pequenos passos de 5% ou se vai para os grandes passos de 25%. Então, foi um desmonte, né? Nós acusamos o Marcelo de desmontar e não fazer um processo organizado de progressão na carreira. E como que eu posso me candidatar? Tudo bem, eu quero me candidatar, eu quero progredir na carreira. Como que eu sei se eu consigo ou não progredir na carreira? Na norma aprovada, eles têm um chamado anexo 3. Esse anexo 3, ele define quais são os perfis para cada nível da carreira. Só que essa definição de perfil, ela é extremamente subjetiva. Por exemplo, em relação à complexidade do trabalho, ela diz o seguinte: o peão que está no nível 1 tem trabalho pouco complexo. Quem está no nível 2 tem trabalho de complexidade média. No nível 3 de complexidade, trabalho complexo, e no nível 4 de muita complexidade. Mas quem define o que é complexidade média, o que é muito complexo, na verdade é uma avaliação totalmente subjetiva. A mesma coisa vale para critérios como autonomia. Como autonomia, por exemplo, o que é uma autonomia de um trabalhador das obras ou um técnico de laboratório? É diferente do que uma autonomia de um pregoeiro, que tem que seguir diretrizes, que tem que seguir normativas. Então é você colocar coisas diferentes para serem julgadas em critérios subjetivos. Mais uma vez frisar, assim, essa progressão ela não é uma avaliação. Na verdade, isso aí foi uma discussão cumprida lá nos órgãos colegiados da Unicamp. Porque ela não é feita por gente ligada ao trabalho. Nós vamos ver mais para frente como que é feita essa comissão, né? A ideia é trazer um monte de gente para receber um relatório. Então ela não vai avaliar o seu trabalho no dia a dia. Ela vai avaliar o que você escreveu reivindicando uma progressão, né? O que já dificulta para muita gente que não tem esse costume de escrever,
Então, esse processo ele é um processo descolado do que seria uma avaliação institucional séria. Né? Então, para começar, isso não é uma avaliação, é apenas uma progressão salarial que a reitoria está dando um jeito de fazer. Mais um problema colocado nesse processo é em questão do ranqueamento. Existe um ranqueamento único para trabalhadores de perfis e de trabalhos muito diferentes. Um trabalhador do nível fundamental, um do nível médio e um do superior vão estar no mesmo ranking. Agora, qual é a condição de escrever um relatório feito por um trabalhador, né, que trabalha numa oficina e de um trabalhador que trabalha escrevendo ofícios, relatórios, pareceres o dia todo? Qual é a diferença de um médico escrever um relatório e um trabalhador da manutenção do HC escrever o mesmo relatório e entrar no mesmo ranqueamento? Você imagina, vamos supor, depois da avaliação que é feita com critérios próprios por essa comissão, você imagina, não gostamos, eu achei que foi injusta a avaliação, aí você imagina o técnico lá da manutenção escrevendo um recurso dizendo que, na verdade, quem mereceria o prêmio era ele, porque ele achou que a progressão é mais justa para ele do que o relatório do médico que acabou ganhando a progressão reivindica. Então é um tipo de recurso muito difícil de julgar, muito difícil até de se fazer e, na prática, isso contribui para que o processo seja quase uma carta branca para o avaliador dizer quem ganha e quem não ganha. Muitas vezes até podendo desconsiderar o que está no texto, né? E se o trabalhador ele não se sentir em condições de fazer esse relatório, né, se tem dificuldades, escreveu tudo mais, ele sequer vai ter a chance de concorrer ao processo da carreira. Aquilo que a reitoria, quando foi lá no início da discussão da carreira, disse que estava aproximando o que era a nossa progressão da progressão dos docentes, na verdade o que tem de igual é só isso. Você precisa escrever um relatório para pelo menos concorrer. E muito trabalhador da Unicamp que está desmotivado, que está insatisfeito, que acha que isso aí não vai dar em nada, nem o relatório às vezes vai animar de escrever. Uma situação onde a gente só tem acumulado problema com a reitoria, né? Só perca de salário, de condições de trabalho, porque diminuiu o número de funcionários, processo que está fazendo a gente devolver dinheiro, corte de gratificação. Aí você fala para o cara, agora faz um relatório contando como nos últimos 5 anos você foi importante e causou ótimas mudanças para a universidade. Como você vestiu a camisa da universidade, né? Isso aí é... Outro problema é o reconhecimento de títulos. A universidade, ainda mais agora nesse momento que o reitor tenta a todo momento passar uma imagem de que ele é o grande defensor da universidade e da importância do ensino público, ele tenta colar esse discurso, mas na hora de reconhecer a formação do trabalhador, ele joga isso aí na lata do lixo. O que o processo diz é que no máximo pode ser considerado os títulos do trabalhador na hora de escrever o relatório, mas nada garante que isso vai ser de fato considerado. Se um trabalhador está no nível médio, acabou de defender o doutorado e e escreve isso no seu relatório, a comissão pode simplesmente ignorar essa informação e dizer que aquilo não tem nada a ver com o processo de trabalho dele. O que seria um desrespeito à universidade pública que deu aquele grau para o trabalhador, né? Dizendo que ele tem uma qualificação diferenciada e que ele tem mais condições de dialogar com as pessoas, de aprender, de criticar tudo. Então, mais uma contradição do discurso da reitoria. Inclusive porque durante a campanha, quem puder pegar isso aí, pesquisa lá o que o Marcelo falava sobre avaliação, sobre reconhecimento de título para você ver. Ele já está no 3º ano de gestão e além dele ter desmontado a avaliação, não existe uma perspectiva de pegar um título que você tirou e reconhecer. E simplesmente falar, olha, você fez uma graduação, então toma aqui mais tantos %. Né? Sendo que nas federais, um trabalhador de nível médio que faz uma graduação pode ganhar 25%, 50% se fizer um mestrado, só com reconhecimento formal. Aqui na Unicamp eles tentam avaliar se o que você estudou é pertinente. Vamos supor, você estudar literatura, nunca vai... Né? Vamos falar que nunca é pertinente no nunca seu trabalho. Pertinente, né? Teve até uma frase que eu acho que para mim marcou muito de uma pró-reitora do Marcelo, que ela falava, não, se o trabalho do cara é abrir porta aqui, o que adianta ele ter estudado? Né? Então, assim, isso aí não é coerente com o discurso de defesa da universidade pública. E incoerente com o que está no programa de gestão do Marcelo, que dizia que ele iria reconhecer o título, a titulação formal das pessoas. Dizia até mais coisa, dizia que na proposta de distribuição orçamentária ele ia apresentar metodologia, cronograma, ia ser tudo certinho para aplicar esse dinheiro na carreira. E a gente está vendo que um dos golpes mais fáceis é simplesmente deixar de pagar o recurso da carreira no ano da aprovação para no ano seguinte inventar um processo na correria igual está fazendo. É isso. E outra coisa que é ruim também nesse processo é a definição da comissão. Em última instância, quem vai bater o martelo sobre a comissão que vai julgar esses relatórios
são as direções das unidades, seja a partir de diretor, superintendente ou a partir dos órgãos colegiados, como as congregações. Então, se muitos trabalhadores ali se inscreverem, pode acontecer inclusive a gente ter comissão só de docente ali avaliando o trabalho dos funcionários, ou mesmo comissões que têm algum tipo de relação política com as direções das unidades. Sem contar que, por definição, um dos membros tem que ser externo à unidade, né? O que traz a ideia de que a ideia é realmente fazer uma comissão que não está ligada com o dia a dia de trabalho, e é por isso que, mais uma vez, esse processo se distancia tanto da avaliação. E a gente acha que, por fim, se não tem proposta, se era para ser essa coisa mal arrumada, como o Marcelo está colocando, que fizesse a isonomia. A gente tem proposta de como distribuir esse dinheiro. A forma mais justa de você conseguir diminuir as diferenças salariais, desachatar o processo, o tempo que a gente está sem progressão, esse achatamento, esse gargalo que a gente tem na progressão da carreira, é aumentar os pisos salariais, terminar o processo da isonomia. Isso poderia ser feito da noite para o dia sem grandes comissões, nem cursos de formação da DGRH, e contemplaria um critério muito justo, que é o fato da pessoa estar recebendo menos. Né? Na falta de uma avaliação precisa, onde a unidade sabe o que você fez, sabe o que ela quer, sabe dizer e orientar a sua formação para que você se encaixe melhor nos planos da unidade, o melhor é contemplar quem está ganhando menos, é o mais justo. Só que a reitoria insiste em não fazer isso. E quem está ganhando menos não é pouca gente, são 80% dos trabalhadores que hoje estão no piso salarial e que poderiam ser contemplados aí com a evolução da isonomia. Mais uma vez, o Marcelo Nobel, na questão da carreira, destruiu e não construiu sequer o que prometia. É isso aí, obrigado e vamos à luta.